Então, Olá pessoal, tudo bom? Dando continuidade à nossa videoaula aí de criação de componentes. Na aula passada a gente aprendeu aí a criar alguns menus dinâmicos. Nessa aula a gente vai dar continuidade à criação desses menus. Né? A gente parou na aula passada na criação aqui da parte do header e do time, né? Ou seja, onde a gente colocou aqui uma parte para ele estar calculando aqui o número de horas iniciais e finais. Deixa eu até pegar aqui, ó, alterar aqui a hora para vocês verem, ó. Tá? Ele calculou aqui. Acho que ele só está calculando aqui a parte da hora de forma errada. Tem uma hora que ele calcula certinho, igual esse aqui, e tem hora que ele calcula errado. Tá? Depois eu vou dar uma olhada aqui para a gente ver isso aí. Bom, nesse teste que a gente já está fazendo aqui, ele já está calculando aqui para a gente, ó, 10 horas, né, de diferença entre um e o outro. Tá? O que a gente precisa fazer? Começar a criar os quadradinhos. Tá? Bom, primeira coisa que a gente precisa ver é que esse componente aqui ele tem um tamanho. Tá? Por exemplo, esse aqui está com um ident de 969 de ident. Tá? Então, se a gente tem 10 horas, teria que dividir esse cara aqui por 10, que seria o tamanho de cada um dos quadradinhos que seriam desenhados aqui nessa caixa. Tá? Bom, tem aquela questão. Toda vez que a gente alterar a hora, a gente tem que disparar aqui a construção desses mini painéis, né? E caso mudar, diminuir a quantidade, refatorar esses mini painéis ali no display. Tá? Bom, vamos abrir aqui a parte do componente. Esse aqui é o nosso header. Tá? A gente já colocou aqui a opção para ele fazer aqui o get hours, né? Ou seja, conforme a gente altera a hora, ele vai setar essa hora lá para a gente poder mexer nela. Né? E o que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa fazer a parte que vai desenhar, né, os painéis. Tá? A gente pode fazer um for, se for o caso. Né? A gente dá um get, captura a quantidade de painéis que é para ser desenhada. E depois o for percorre criando cada um dos painéis de acordo com o tamanho. Né? A gente aprendeu que o parent cria o painel para a gente dentro de onde a gente precisa. Né? No caso ali, na nossa time. Então a gente tem um espaço reservado no header, que um é para hora e outro é para minuto, que é esse cara aqui, um é para hora e o outro é para minuto. Né? A gente pode criar aqui uma procedure chamada refactory ou alguma coisa do tipo, né, que vai fazer o desenho do painel. Vou chamar aqui de procedure redraw panel, né, ou seja, ela vai redesenhar, né, o nosso painel. Eu vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl Shift C, ele criou aqui a procedure para a gente. Bom, por padrão, a gente pode acessar qualquer propriedade dessas aqui do nosso componente, né, para poder tá caminhando entre elas. Eu vou criar uma variável aqui para a gente, com a letra A, e vou dizer que ela é um inteiro, tá? E ela vai ser responsável pelo nosso for, na nossa aplicação. Então, vou colocar aqui o A, vou dizer que ele começa a partir de 0, tá? E ele vai até o tamanho, né, que a gente vai capturar aqui, que é o cálculo da nossa hora. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o nossa hora, ele vem desse get hours aqui, que está lá no nosso dr op time. Né? O nosso dr op time, ele está embutido no nosso options aqui, então a gente pode acessar ele via programação orientada a objeto. A gente vem aqui, ó, options, tá? Ponto, aí a gente tem aqui a opção, ó, do header e do time, a gente sabe que ele está na opção do time, tá? E aqui a gente tem agora, ó, a gente pode pegar do get hours ou pegar direto do hours, se a gente quiser lá, que é esse cara aqui que vai executar ela de qualquer jeito, tá? Bom, a gente ainda não sabe ainda se a gente tem, contando ali, são 10, né, horas que estava dando no componente, né, e na hora que a gente executar aqui as nossas horas,
Eu não sei exatamente a quantidade de painéis que tem que ser desenhados ainda. Tá? Partindo do princípio que o número de painéis, o nosso contador começa a partir de zero, a gente teria que diminuir em menos 1 aqui, porque ele começa a contar a partir de zero. Tá? Como eu também preciso fazer cálculos, eu vou colocar aqui mais uma variável. Opa, bugou o bagulho aqui. Vou colocar aqui de count, vai ser o número de painéis que a gente vai desenhar para a gente fazer uma matemáticazinha aqui. Então, vou colocar aqui um número de painéis, que vai ser o número de horas aproximadamente, né? Então, o nosso count vai receber essa propriedade. Tá? E eu vou chamar uma outra aqui de width, que vai ser o tamanho, né, do nosso painel em si. Então, vou vir aqui colocando o nosso width. E o nosso ident vai receber self, que é o tamanho do nosso próprio painel, que é aquela parte que a gente viu aqui, ó, que é essa caixa, o tamanho dessa caixa inteira aqui, né? Então, o próprio componente é o self. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar aqui, ó, o ident. Tá? Pegamos o tamanho dele. Só que a gente tem que dividir esse tamanho pelo número de painéis que a gente vai desenhar. Então, aqui dentro do nosso count. Então, mas como uma divisão ela pode dar número quebrado, vamos dizer assim, né? A gente vai ter que colocar um trunc aqui, porque o ident não aceita número quebrado e pode ser que dê número quebrado, tá? Dependendo ali. Sei lá, o ident é igual a 1, se eu dividir por 10, sei lá, vai dar 0, alguns quebrados. E a gente não quer esse tipo de coisa. Então, vou colocar aqui nosso ident, ele vai arredondar, tá? E aqui ele já vai conseguir fazer um desenho dos painéis que a gente precisar. Tá? Bom, como a gente vai alterar esses painéis, a primeira coisa que eu vou fazer é um teste preliminar. Vou criar aqui uma variável com tipo painel e vou mandar desenhar lá no menu, só para a gente fazer um teste. Tá? Vou até criar um botão lá na nossa aplicação que vai executar esse método e ele vai fazer o desenho. Apenas para a gente fazer um teste. A gente vai criar uma collection aqui, ou um tlist, ou um object dictionary, para guardar esses painéis, para a gente poder alterar eles em tempo de execução, para não ficar desenhando também toda hora eles. Tá? Bom, como é a fim de teste, primeiro, vou colocar aqui uma variável chamada painel, na verdade, tpainel aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui. E basicamente a gente vai dar aqui um tpainel, dando um tpainel.create, vou criar o dono. A gente vai colocar aqui como da hora, né, que é o que a gente está criando. Tá? O meu painel vai ter aqui um parent, que vai ser esse próprio painel de hora, onde ele vai ser criado. E para testar, por enquanto eu não vou colocar o tamanho ali, eu vou deixar só ele com left, tá? A propriedade alig dele aqui, como al left, e a gente só vai passar o tamanho do painel por enquanto, painel.ident, o ident vai receber esse cálculo que a gente acabou de fazer do ident ali, tá? Bom, basicamente aqui ele já está pronto, né, para poder executar essa tarefa, tá? Eu não lembro se esse redraw está no protegido, ele está no public, então não vai ter problema, a gente vai conseguir executar ele, tá? Eu vou compilar aqui a nossa aplicação. Compilando. Compilou. Vou instalar ela aqui. Instalou. A gente vai lá no nosso demo agora, tá? Vou colocar aqui um botão aqui pra gente. Vou deixar só esse exemplo aqui mesmo. Eu vou tirar esses outros painéis aqui que não interessam pra gente no momento, tá? Então, a gente tem aqui nosso header. Eu vou colocar um botão aqui. Pode ser qualquer botão. Pode ser até uma imagem, qualquer coisa que você tenha evento de clicar. Só para colocar um eventozinho aí dentro. Tá? Vou pegar aqui esse componente aqui, ó, que é o header num. Tá? Vou colocar aqui, ó, header num, pronto. Redraw panel, que vai estar aqui dentro. Vamos ver. Não chamou. Acho que ele
Só vou copiar aqui. Não sei se ele vai pedir para indicar a pasta do componente, mas vou executar ele aqui direto. Como imaginado, ele está reclamando aqui que não encontrou esse date útil aqui. Até porque eu acho que é date útils e não date útil. Isso mesmo. Agora provavelmente ele vai até enxergar esse cara aqui. Olha lá, enxergou. Ele só estava dando um erro nas units ali. E vamos compilar ele aqui. E vamos ver a mágica acontecer. Bom, tá aqui, ó. Nós estamos com o nosso painel aqui. Vou dar um compile. Ele deu um erro de divisão por zero. Provavelmente ele não conseguiu capturar o tamanho do nosso painel. Tá? Tem algumas propriedades que são salvas somente se ele for do tipo tPersistence. Deixa eu até ver aqui se a gente tem alguma classe que a gente criou. Ó, igual esse aqui do options para ele guardar. Você vê que a gente tem várias classes aqui. E o Delphi não guarda o valor desses painéis se ele não herdar de tPersistence. Ele só serve como uma classe que armazena valor. Então eu vou colocar aqui como ele tPersistence. Tá? Os outros também eu vou colocar tudo, porque senão ele não grava essas configurações lá no painel do Delphi. Né? Elas não ficam salvas. Então já coloquei aqui que todos herdam de tPersistence. E vou dar um compile aqui de novo. Compilou. Instalar aqui de novo. Instalou. Tá. Vou lá no nosso menu agora. Tá. E temos aqui o nosso menuzinho desenhado. Tá. Vou colocar aqui uma hora de 10 horas aqui. E ele deu um bug ali, mas eu acho que é porque ele não consegue capturar a hora ali na hora. Depois a gente vai corrigir essa parte aí. Bom, primeiro ele já está gravando aqui das 9 horas aqui que ele está fazendo. Tá? Vou até salvar aqui. Vou dar um Alt F12 aqui. Só para a gente ver se ele está guardando aqui as configurações. Tem essa imagem gigantesca que a gente colocou ali. E aqui, ó, olha lá, ele gravou já a nossa hora aqui. Tá? E as outras configurações porque a gente colocou tPersistence. Tá? Bom, vamos voltar aqui para o nosso tempo de desenvolvimento. Aperta Alt F12 de novo. Ele vai voltar aqui para o nosso menuzão. Tá? E a gente vai compilar ele aqui agora. Fazer um teste. Foi. Olha lá, desenhou os nossos quadradinhos aqui, ó, de acordo com o tamanho. Eu não coloquei aqui para ele se esticar, mas eu vou criar aqui para ele poder se esticar. Eu acho que a gente não colocou propriedade para ele poder se esticar, coitado. Vamos ver aqui. Esse cara aqui é o nosso header. Vamos vir aqui nele aqui. Cadê aqui, ó? Tá aqui. A gente não deu a propriedade alig para ele aqui. Né? Seria legal a gente dar aqui, porque na custom panel a gente que decide, né, as propriedades que vão poder ser visíveis lá na aplicação, né? Nosso custom panel aqui, ó, ele tem várias propriedades e uma que a gente vai dar é essa aqui, ó, property do alig. Então eu vou vir aqui nele aqui, vou colocar aqui no published a propriedade do alig para ele poder se expandir, né, no nosso painel lá. Deixa eu ver se está faltando alguma outra opção. Acho que não, ele já vai conseguir se expandir. A gente também não viu lá na hora que ele está colocando a quantidade de hora. Eu vou criar aqui. É legal vocês criarem funções que vocês podem reaproveitar dentro do projeto. Eu vou criar uma unit aqui para funções matemáticas que a gente vai utilizar dentro do nosso projeto. E é importante a gente tratar isso. Tá? Primeiro aqui eu vou adicionar uma unit. Eu vou chamar ela aqui de dr. Deixa eu ver aqui. Como ela é uma função matemática, eu vou chamar ela aqui de math. Tá? Acho que faltou o ponto paz aqui. Achei que ele ia colocar. Então, tá aqui o nosso math, funções matemáticas. Tá? E aqui a gente vai criar uma função. Vou criar aqui uma function. Vou chamar ela de dividir. Tá? Colocando o valor de
um valor V1 e um PV2. Vou dizer aqui que ela vai caber um extended aqui, tá? E vai me devolver um extended também. Tá? Vou colocar aqui um begin, vou colocar um if, que vai verificar se PV2 é igual a 0. Se é, eu já quero que ela me dê um return do valor igual a 0, senão ela vai fazer o cálculo normal. Isso vai evitar o erro de divisão. Então vou colocar aqui um return, eu acho que é result no Delphi, programa result, programa em várias linguagens é complicado, você esquece o que é o que. Vou colocar aqui V1 dividido por PV2. Pronto, já criamos a nossa primeira função matemática. Para ele poder enxergar lá, eu tenho que colocar ela aqui na minha interface. Pronto, ela já está disponível. Vou salvar ela aqui. Eu vou chamar aqui de UMath. Vou gravar ela aqui. Gravou. Vou copiar ela e vou adicionar ela lá no meu projeto onde ela vai ser utilizada. Vou vir aqui, colocar nossas funçõezinhas aqui. Pronto, colocou. Agora a gente já tem acesso à nossa função dividir. Coloca aqui, a diferença é que ela é separada por uma vírgula. Tá? E tá pronto aqui a nossa funçãozinha de dividir. Tá? Eu vou colocar aqui para ele contar a partir de 1. Tá? E aqui no nosso painel aqui, que a gente tem lá a propriedade caption dele, para a gente mostrar o que está sendo desenhado. Vou colocar aqui, ó, que vai converter um int to str, que vai converter o nosso A em um número que vai ser exibido lá na caixinha. Tá? Bom, a gente não colocou um ident para esse cara aqui, mas eu acho que não sei se necessita, porque a nossa propriedade left já faz essa questão. Não vou colocar por enquanto, mas depois a gente vai ter que colocar. Tá? Vou colocar aqui um compile. Compilou. Vou dar um install. Instalou. E a gente vai lá no nosso componente agora. E vai executar ele aqui em tela. Vou clicar no botão. Veja que ele desenhou aqui o nosso painel. Conforme foi o tamanho, né, ele começou aqui, ó, ele desenhou com 9. Eu não lembro se tinha dado 9 horas ou tinha dado 10 horas. Vamos olhar aqui. Ele deu 9 horas mesmo. Então, ele desenhou aqui o número de quadradinho certinho. Tá? Vou alterar aqui, por exemplo, para 20 horas aqui, por exemplo. 20 horas. Tá? Deu 10 horas. Vou fechar a aplicação e vou mandar abrir ela de novo. Pronto, manda desenhar e veja que cabeu, né, coube, né, na verdade, cabeu errado, né, coube nossos desenhos. Mas fala, Paulo, eu comecei a desenhar a partir do número 1, 1 tá lá no final, né? Porque conforme você vai empilhando componentes, ele cria sempre pela parte da parte de trás e vai empurrando os demais. Por isso que o nosso 10 tá aqui, tá? A gente poderia, em vez de fazer um desenho percorrendo a partir de 1, podia contar ao contrário, então o nosso 10 estaria lá por último, né? Mas a gente não vai fazer isso daí. Tá? Então, a nossa ideia é não colocar essa opção do alig aqui, o nosso alig sempre vai ser como none aqui no caso, né? Porque é a gente que vai definir a posição. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, colocar o nosso left, tá? O nosso left, ele sempre vai partir do ponto que ele começa do 0, tá? A gente vai vir aqui no nosso painel aqui, ó, painel.left e vamos colocar aqui que o nosso left é igual ao nosso left que está aqui, ó. Tá? Depois que ele adicionou o primeiro, a gente tem que mudar a posição do left, né? Ou seja, vai ser left recebendo o próprio left mais o ident que a gente tem aqui, ou seja, vai somar o tamanho. Tá?
e o próximo vai receber a posição do lente maior que esse cara aqui. A gente pode fazer um ajuste colocando um mais um ou algum outro valor para ajustar o desenho do painel, tá? Mas basicamente isso aqui vai fazer. Só que a gente também não definiu o tamanho desse painel, né? Antes a gente tinha deixado o left, ele já fazia tudo. Então vou colocar aqui o nosso weight aqui, tá? O weight vai ser self de p hora ponto weight, que é o tamanho dele. Ou seja, a gente tem que respeitar o mesmo tamanho dele, né? Também a gente tem que colocar ali que esse painel, a parte do top dele sempre vai ser 0, porque a gente não quer que ele suba e nem desça, né, o painel. Então ele sempre vai começar a partir de 0. A gente agora já consegue mandar desenhar de novo. Vamos compilar aqui. Compilou, vou mandar instalar. Instalou. Depois a gente vai vir aqui no nosso menu de novo, salvar esse cara aqui. Então tá aqui, vamos rodar. Ele está reclamando que já está aberto. Deixa eu fechar aqui. Vou compilar de novo. Clicar no botão. Veja que agora desenhou perfeitamente o painel, tá? Na ordem que foi, tá? Porque da outra forma ele não tem como empurrar, porque quer dizer, na outra forma ele tinha como empurrar e nessa aqui ele não tem como empurrar, porque a gente que está dizendo o tamanho do nosso painel, né? A gente até colocou a opção align nele, ó. Vou colocar aqui para ele esticar lá para a parte do bottom aqui de baixo. A gente vai ter o painel aqui na partezinha de baixo. Tá? Vamos rodar aqui de novo. Então tá lá desenhado, ó, o tamanho, e conforme a gente aumentar aqui o painel, ó, veja que ele aumentou, depois a gente vai poder, toda vez que redimensionar o painel, né, ou seja, o menu, a gente poder mandar dar um redraw, ó. Aí ele desenhou aqui ó, o painel um pouquinho maior, tá? A gente tem que tomar cuidado, porque isso aqui que a gente está fazendo, ele está desenhando sempre um painel em cima do outro, ele nunca está limpando os outros painéis da parte de baixo, tá? Então, de certo modo, ele não está matando os painéis que estão aqui embaixo, sempre está implementando novos. Como a gente pode ver isso aqui, ó, eu vou vir aqui no meu menu, ó, e vou colocar aqui para ele monitorar para mim a quantidade de RAM que essa aplicação está ocupando. Atualmente aqui ela está ocupando 2.8 megabytes. Eu vou mandar clicar de novo, ó. Ela está dando um processamentozinho, mas basicamente aqui, ó lá, já começou a aumentar o tamanho, foi para 2.9. Toda vez que a gente vai clicando aqui, ó, eu tô clicando, ó, tá vendo que tá consumindo mais RAM, ó, tá? Apesar que tá consumindo também processamento, tá? Mas ó, cliquei, ó lá, só vai aumentando, nunca diminui. Tá? Por quê? A gente só tá mandando desenhar e não tá matando esses painéis, tá? Então é importante a gente mandar matar esses painéis depois. Eu não vou fazer isso aqui agora, tá? Nossa ideia aqui primeiro é desenhar o painel, tá? A gente já desenhou aqui ó, com 10 casinhas, tá? Agora a gente tem que fazer o quê? Desenhar a questão dos minutos, tá? O problema da gente pegar e permitir a pessoa desenhar os minutos é que a gente também tem que colocar determinados padrões. Deixa eu pegar aqui pra gente. Vamos dizer ó, que um minuto ele tem 60 minutos, tá? Se eu colocar que ele está dividido em 5 e 5, a gente teria 55, 50, 45, vou colocar aqui 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, tá? Então a gente teria essa subdivisão aqui dividindo em 5 e 5. Se ele falasse para mim que essa hora ela também é subdividida
não em 5, mas em 10 em 10, a gente já teria já aqui. Vou colocar aqui uma vírgula aqui só para a gente ter uma separação aqui. Então, a gente teve isso aqui de ordem. Se ele fosse em 10, seria 60, 50, 40, 30, 20, 10 e encerrou por aqui. Se fosse por 15, em 15, 15, né, então a gente teria aqui na parte de minutagem, né, 60 menos 15, a gente teria aqui já um 45, tá? Menos 15 de novo, a gente teria um 30, menos 30 teria 15, menos 15 teria o 0, né? Mas ele vai só até aqui, então a gente teria só essa subdivisão. E se ele fosse dividido por 30, a gente teria 60 e 30, tá? Basicamente a gente tem só essas 4 subdivisões. Fala, Paulo, eu queria que o cara pudesse ali cortar por 2 em 2 minutos. Bom, fica a critério de vocês permitir esse tipo de coisa. Eu vou colocar um padrão aqui na minha aplicação, tá? Que o cara vai poder escolher somente esses argumentos, né? Onde aqui ele vai poder dividir o tempo em 5 em 5 minutos, tá? No meu outro tempo ele vai poder estar dividindo o meu tempo em 10 minutos, tá? No meu outro tempo ele vai estar podendo dividir em 15 em 15. No meu outro tempo vai estar podendo subdividir em 30 em 30 o meu menu de minutos, tá? É importante a gente fazer essa divisão, tá? Para evitar números quebrados, ficar também fazendo muito desenho de coisa que não necessita, tá? Então, estou aqui subdividindo o meu menu, tá? E esses caras aqui a gente criou 5, 10, 15, 30, a gente vai criar lá na nossa aplicação, né, uma divisão para isso também. Assim como a gente tinha criado aquelas tipagens que a gente colocou aqui, ó, de fixo e tal, a gente vai colocar aqui, ó, uma TDR tempo, ou time aqui se quiser, né? Não sei se tem nenhuma outra opção aqui. Vamos colocar aqui divisão, subdiv, que vai dar aqui uma intenção de que ele está subdividido. Eu vou chamar isso aqui de SD 5 min. Opa, vou colocar aqui. Vai se chamar SD min 5 min, SD 10 min, SD 15 min e SD 30 min. Opa. E se eu também não quiser a minutagem, querer só em hora, eu também vou colocar uma opção ali também com 60 min. Vou colocar aqui um SD 60 min. Tá? Então, que aqui no caso ele desenharia só um painel. Tá? A gente pode colocar também aqui um igual aqui e colocar o quanto isso equivale em minutos para a gente. Tá? Então a gente vem aqui e coloca aqui uma igualdade dizendo quanto que ele equivale em tempo para a gente. Bom, já criamos aqui, né, o nosso tempo e o que ele significa. Só que a gente não colocou como que esse cara vai ser subdividido lá na nossa aplicação. Lá no time que a gente colocou o tempo inicial e o final, ele calculou a hora para a gente. No size aqui, a gente tinha colocado se o tamanho ia ser fixo ou se ele seria informado. Lá na nossa aplicação aqui, a gente por enquanto tinha colocado aqui que esse tempo aqui, ó, a gente não olhou aquela opção, a gente vai ter que colocar aqui, tá? Vamos até colocar aqui para não esquecer. Vamos fazer um if aqui, ó, self ponto. Deixa eu tirar de modo debug aqui para a gente poder escrever.
self.options, header, size. A gente vai vir aqui dar um igual. Como são só duas opções, a gente pode usar o if, senão poderia usar outra opção. Pode até usar um case se quisesse também aqui. Vou colocar um case aqui só para ficar diferente. Tá? Vou colocar aqui as duas opções desse cara aqui e o nosso size vai vir aqui. Então, para fixo vai ficar um valor e para o alto vai ficar outro valor. Então, no caso aqui, ó, vou dar um Ctrl C. Né? Para o outro que seria calculado, que seria o alto, vai continuar sendo esse cara aqui. Tá? E para o que não vai ser fixo, né? Deixa eu até colocar aqui um size aqui para o outro que não vai ser fixo. Eu vou chamar ele aqui de widget. Header. Aqui tem que tirar esse if daqui, senão não vai deixar. Então, o que está acontecendo aqui? Não tem o igual aqui. Tá certo. Na verdade, a gente tem que colocar o ident aqui. Ó. Volto a colocar. Vou colocar aqui. Agora vai estar certo. Tá? Então, aqui a gente vai colocar aquele ident que é o fixo, que é o que eu informei. Então, basicamente aqui a gente já tem para o fixo vai ser o tamanho fixo e para o alto vai ser o calculado. Tá? Salvar aqui. Faltou dos minutos. Lá na parte dos minutos, a gente colocou essa opção aqui do header. Como que seria? Mas a parte de divisão do nosso tempo fica aqui nosso time, que vem de nosso the time aqui. Então, vou colocar aqui, ó, property minutes, ali era horas, minutos. Deixa eu ver aqui, subdivision, vou colocar aqui que como ele é subdividido. E o que ele vai receber aqui vai ser esse tdr subdiv aqui, tá? Dá um Ctrl Shift C, criou, tá? E aqui na parte de minutos a gente pode colocar, mas eu vou já compilar ele aqui só para a gente ver como é que ficou a subdivisão lá na aplicação. Instalar ela aqui. Instalou. A gente vai lá no nosso menu agora. Clica nele. A gente vai ter lá a propriedade agora, que não apareceu aqui. Tá? Não sei se ele compilou. Vou cancelar aqui. Vamos voltar lá no nosso header aqui só para ver o que aconteceu. Bom, aqui ele está dividido. No nosso uptime aqui também, eu acho que ele só não compilou. Vou dar um uninstall aqui nele. E vou dar um compile de novo. Compilou. Instalar. Instalou. Salvei. Vamos voltar para lá. Clicar aqui de novo. E continua não aparecendo a nossa propriedade igual a esse cara aqui está aparecendo. Deixa eu ver se tem algum problema. Optime. Vamos olhar lá nosso Optime. Tem alguma coisa que está errada. Pegar aqui, ó. Esse cara herdou desse cara aqui e aqui está quebrado. Não era para estar aparecendo. Vamos ver aqui se ficou faltando alguma outra opção. Ele está aqui nessa do subdiv e ele também está como uma property aqui, como published. Deixa eu ver aqui se está cometendo algum erro. Acredito que não. Vou ver aqui. Não, tem alguma coisa muito estranha aqui. Vou dar um uninstall de novo. Dar um compile. Criou. E continua não aparecendo. Vou apagar o formulário aqui.
vamos olhar aqui o que está acontecendo. Deu redesenho aqui. Vou pegar o nosso header aqui de novo. E jogar aqui de novo. Vamos ver agora se vai. E continua não indo, maledito. Vamos olhar aqui o que está acontecendo. Deixa eu tirar esses números aqui só por desencargo de consciência. Era para funcionar do mesmo jeito. Vou colocar aqui. Pronto. Salvar. Compilar. Instalou. Vamos lá de novo no menu. Clicar. E agora apareceu aqui a nossa subdivisão. Estranhamente era para ele ter convertido lá no nosso sistema lá, né? Então a gente tem aqui já a nossa cadeia que vai de 5, 10, 15, 30, né? Ou seja, conforme a gente for selecionando aqui a nossa cadeia de minutos, ele vai aparecer para a gente. Ficou meio feio aqui esse do 5 aqui, porque ele não ficou nem numa ordem. Vou colocar aqui uma ordem para ele aqui, colocando 0,5 aqui para ficar mais bonitinho. Deixa eu dar deixa eu ver aqui. Não, deixa assim mesmo. Vou compilar aqui de novo. Dar um install. Instalou. Então, vamos lá com o nosso componente, podendo configurar aqui a minutagem, tá? Alterar aqui as horas do nosso painel. Alterou ali para as 10 horas. A gente colocou aqui a opção, eu vou colocar aqui em 5 e 5 minutos, só para a gente ver essas subdivisões. A gente vai lá no nosso painel. A gente já tinha mandado desenhar, né, para o primeiro painel, que era da hora. Vamos pedir para desenhar também para o painel de cima, que é o do minuto, né, para ele poder concatenar. Só que esse count nosso aqui, né, era pelo número de horas, tá? E a gente tem aquela questão das subdivisões que vai ter, né? No primeiro aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Ou seja, a gente tem aqui que ele vai ser dividido 12 vezes. Tá? Nessa matemática nova aqui, a gente tem esse count aqui do primeiro, que é o da quantidade de horas, né? Vou até alterar aqui count hora. Né? A gente vai ter aqui o count, vou colocar aqui o count do minuto. Tá? Por padrão, o que a gente vai fazer aqui? Por divisão que a gente quer do tempo, né? A gente tem a hora, que são 60 minutos. A gente vai colocar que é fixo, dividido por algum número. A gente já tem a nossa função de dividir ali, então ela seria, como o minuto também tem que ser, não pode ser quebrado, vou dar um tranque primeiro, tá? E aí eu vou dar um dividir e passar os meus 60 dividido por algum número, tá? Por enquanto eu vou comentar aqui, era para a gente já conseguir pegar aqui, ó, de cara o tempo que a gente colocasse aqui. Vou experimentar colocar desta forma, só para fazer um teste. Antes não estava saindo no compilador, eu quero ver se vai sair agora. Se não sair, a gente vai fazer um conversor ali.
Pronto. Olha lá, ele removeu. Ele não está aceitando por algum motivo. Era para aceitar. Tá, vou remover aqui. Então tá ali. O que a gente vai fazer? A gente pode criar uma função que já devolve isso aqui no minuto, se a gente quiser. Né? Vamos criar aqui uma função aqui, ó. Get function get subdiv, que vai devolver um integer ou minutos. Vou colocar aqui minutos. Deixa eu ver aqui, não vai ficar legal não. Get subminutos, não sei que nome que a gente dá aqui. Get intervalo, minutos. Vou colocar aqui get interval. Interval minutes. Ctrl Shift C. E aqui a gente vai pegar aqui um case self.subdiv, que é esse cara. E de acordo com o que ele me devolver de resposta, que é o que está aqui no teto, a gente vai devolver para ele um resultado. Primeiro vai devolver 5. $10, 15, 30 e 60. Aqui a gente já tem a minutagem que vai ser devolvida para ele. Tá? A gente vai pegar esse cara aqui agora e ele é o que vai ser dividido aqui, ó, na hora que ele capturar a informação. Ele vai lá e vai solicitar e vai dividir. A gente vai descobrir aqui a quantidade de minutos que vai ser desenhada. Tá? Bom, a gente tem o primeiro aqui para o primeiro left, só que o do minuto é diferente. Então eu vou colocar aqui um left para hora e um outro para o left para o minuto. Então vou colocar aqui, ó, left hora, criado. Vou criar um outro left para minuto. Tá? Bom, essa primeira palheta ali, ela vai desenhar a hora aqui em cima, né? E a outra vai desenhar aqui o minuto. Eu vou copiar a mesma palheta, tá? E o que eu vou mudar aqui, basicamente, vai ser esse left do minuto aqui, que vai ser mudado. Só que esse ident que está mudando aqui, tinha um tamanho fixo por quadradinho, que é o que a gente estava fornecendo aqui, só que esse daí tem que ser subdividido também. Esse tamanho que está aqui vai ser dividido pelo tamanho, né, das caixas que a gente tem ali dentro, né, o número de subdivisões. Por mais que aqui a gente vai ter aqui um tempozinho que ele vai dividir cada um dos tempos, a gente também tem essa representatividade do dado que tem ali dentro. Então, por exemplo, se eu dividir aqui os 60 minutos pelo meu número de intervalos, eu vou ter aqui o meu número de intervalos que eu vou ter. Só que ele também precisa ser repetido pelo número de horas, né? Então, só tem aqui 10 caixinhas de horas. Ele vai repetir esse ciclo até completar o cada um das horas, porque esse ciclo aqui, se tiver 2 ciclos, que é um de 30 minutos e um de 60, são 2 vezes que ele rodou para essa primeira caixa. Ele precisa rodar para as demais também, né? Fazendo todo esse ciclo girar. Tá? Então, a gente vai fazer mais uma letra aqui, vou chamar de B, trocar aqui. A gente vai fazer aqui, na verdade, esse aqui é A ainda, né?
copiar um aqui fazendo o de B. E o nosso contador aqui é esse do minuto aqui. Tá. Bom, o painel aqui que ele vai ser desenhado, o dono é o do minuto, então eu vou trocar aqui pelo do minuto. O esquema aqui de tamanho, a gente precisa pegar aqui um tamanho para esse outro aqui, né? Porque a gente já tem esse do ident aqui que está sendo calculado, que a gente disse que é fixo ou não. Vou pegar aqui e vou chamar aqui de esse o ident que tá aqui, vai ser o ident da hora. Vou tentar pegar aqui. Chamar esse aqui de o ident da hora. A gente vai criar aqui um ident do minuto. Criado. Vamos agora pegar aqui que o ident do minuto vai ser a equivalência do meu ident hora dividido pela minha quantidade de menus que vão ser desenhadas. Vou dar usar a minha função do dividir aqui. Vou dar um trunc, que não pode vir quebrado. Está perfeito. E agora a gente vai vir aqui na parte do desenho da parte de baixo, vai ser esse cara aqui ganhando o do minuto. Do tamanho aqui tá certo, o topo também tá certo, tá? Eu acho que de resto já dá para rodar. A gente vai descobrir se funcionou. Claro, nosso caption aqui, vamos ver, baseado no nosso get aqui do intervalo que vai ser feito. Primeiro eu vou deixar ele desenhar dessa forma aqui. A gente vai ter aqui uma numeração mais ou menos do que ele está fazendo. E aí o resto a gente joga para frente, tá? Vamos testar aqui primeiro. Algo deu errado. Botou esse B aqui, trocar aqui por B. O que está reclamando aqui que não está declarado esse cara. Porque na verdade ele é um self do que? Lá do nosso options.time. Tá? Acho que agora foi. Compila. E instala. Instalou. Salvei aqui. Vamos lá para o nosso menu. Tá aqui ele. Vou redimensionar ele aqui pela caixa de baixo. Ficou aqui na parte de baixo. A gente pode até mandar ele para cima também, se quiser, né? Já que é o que ele vai ser desenhado lá em cima. Passa esse botão para cá. A gente manda rodar agora o demozinho aqui. Cliquei no botão. Veja que ele desenhou aqui para mim, ó, as 10 caixas aqui. Então o tamanho que ficou esse aqui, porque provavelmente o tamanho está fixo. Vamos lá na nossa caixa lá. Vamos olhar aqui se está fixo aqui. Está fixo. Eu vou colocar aqui como alto. Vamos rodar aqui de novo. Olha lá, desenhou até o 10, mas não desenhou os minutos. Vamos tentar entender aqui o que aconteceu. Vou colocar o debug aqui.
Acho que ele está usando o left de hora. Ele tem que usar o left do minuto aqui. Tirar o debug daqui. Esticar aqui. Ele tentou criar a partir daqui. Que ainda tem alguma coisa errada. Nosso left do minuto aqui, ó, que é esse carinha aqui, está sendo somado aqui. Nosso ident do minuto também está aqui, que é essa subdivisão aqui. Vou colocar um debug nos dois, que eu quero só entender o que está acontecendo aqui. Nosso left está a 0. Depois ele soma o nosso left de novo. Deveria estar funcionando. Vamos entender o que está acontecendo por debaixo dos panos. Rodei. Vamos ver aqui quanto que deu. Deu 9 divisões. Vou pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deixa eu ver aqui, ó. Com 3, 6, 9, 12 divisões. Eu não vi o tempo que estava selecionado lá na caixa para dar aquilo ali. Mas vamos considerar que tá certo essas 9 divisões ali. Tá? Então, ele calculou aqui o da hora, deu 10, e o do minuto, que é o B, não trouxe nada, trouxe 12 divisões. O primeiro deu 10 divisões, então vai dividir 12 vezes. Então veio aqui, calculou para a gente o da letra A, que começou a partir do 10. O nosso left aqui tem que estar como 0, tá como 0. Ele passou pelo primeiro ali, ó, criou lá o painel no minuto, colocou a posição no minuto, colocou o ident dele ali como 9, tá? Mudou o caption dele ali para o número 1. Foi lá na parte do minuto, lá do left dele lá, e colocou em 0, tá certo? Quer colocar ele aqui para nós. Colocou o tamanho do widget ali para nós, o topo. Colocou aqui o minuto mais o ident do minuto. Pulou aqui para cima de novo. E o nosso left aqui agora, ó, passou para ser 9. Então pulou, outro foi para 18 e o left do nosso próximo painel, né, passa a ser esse daqui. Então ele vai criando aí infinito. O estranho é que ele deveria estar criando ali no outro. Ele começou a criar aqui esse do painel aqui e por fim ele desenhou no outro. Eu não sei o que está acontecendo aqui neste momento. Se é um defeito do painel ou alguma coisa do tipo. Vamos dar uma olhada. Ó, ele desenhou aqui agora uma parte, um aqui com 12 e o outro aqui. Ou seja, realmente está acontecendo alguma coisa. Deixa eu ver aqui o que pode ser. Eu vou alterar aqui a cor do nosso painel. A gente não tem nenhum controle da cor. Deixa eu ver aqui. Eu vou pedir para ele parar de desenhar esse cara aqui. Só para a gente fazer um teste. Acho que a gente não mandou recompilar aquela hora. Mas eu vou mandar compilar aqui de novo.
Olha lá, desenhou todo o tempo aqui pra gente. A gente só não tinha mandado compilar o componente, por isso estava dando problema. Bom, nessa questão agora do tempo que a gente já tem ali, a gente já está desenhando já os minutos aqui em cima. Eu vou até diminuir o número de divisores para ficar mais fácil para a gente contabilizar ali. Tá? Então aqui, por exemplo, de 5 eu vou colocar aqui em 10 em 10. Para mim está satisfatório. Tá? Então, a gente vai mandar compilar aqui de novo. Compilou, vou mandar instalar. Instalou, salvar e executar a aplicação de novo. Clicar aqui agora, tirar do modo debug mesmo. Veja que agora a gente já tem já as nossas subdivisões, ó, do nosso menu. Então, conforme ele vai se subdividindo, ele vai se recalculando e se espalhando. Ó. Veja que aqui, ó, ele teve um término perfeito em cada uma das etapas que ele estava desenhando. Claro, toda vez que a gente redimensiona, igual a gente está fazendo aqui, ó, a gente tem que mandar redesenhar. Tá? O de trás aqui não redesenhou perfeito. Por quê? Porque ele está desenhando camada sobre camada. Então, ele não está mandando limpar o que estava lá atrás. Né? Então, tem que mandar limpar. Nesse caso aqui, ó, já teve as divisões corretas. Deveria só colocar a minutagem aqui. Tá? Então, a gente aprendeu já hoje como é que é desenhada essa parte numérica aqui em cima, né? E a parte de minutos também aqui na parte de baixo, tá? Na próxima aula agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar isso aqui dentro de um object para a gente poder limpar ele, para não poder ficar esses lixos que ficou aqui, ó, igual eu renderizo a minha aplicação, ó, ela deveria, eu vou mandar pintar ela de novo aqui, ó. Ela veio aqui, veja que aqui estão tá os números quebrados aqui, porque não está desenhando 100%, porque não está limpando o que está lá atrás de cache, tá? A gente já viu aqui, já desenhou os minutos para a gente, então tá de bom tamanho, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Na próxima a gente vai estar aí avançando aí em mais uma etapa dessa parte de componente. Realmente essa parte aqui é a mais demorada, porque tudo envolve cálculo, tudo envolve uma série de coisas. Isso é bem chatinho de mexer, tá? Bom, desculpa aí se teve alguma coisa que vocês não entenderam, tá? Espero que todo mundo tenha entendido o conteúdo. E até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like, isso é bastante importante pra gente. A gente está tentando fazer o canal crescer. Indica para um amigo aí, tá? Bom, até a próxima, pessoal. Bye, bye.